Novamente, muito obrigado a todos, como sempre, pelo apoio, pela companhia na prática. Eu repito quantas vezes for necessário e sempre vou repetir que a prática em conjunto é o pilar que sustenta a nossa própria prática, né? Por isso eu sou muito grato pela companhia e pelo apoio de todos. Muito obrigado. Seguiremos com o estudo do texto do Hanya Shingyo, nosso 7º encontro. O material de estudos é a partir da página 14. Mumyo yaku myojin naishi muroshi yaku muroshi jin. É um trecho curto que eu trouxe hoje, mas ele, como no estudo anterior, é um trecho que carrega muita coisa abreviada, né? Que está abreviada nessas linhas, né? Como eu venho comentando, o Hanya Shingyo, apesar de ser um texto pequeno, né? São um pouco mais de 250 caracteres, são um texto bem pequeno, né? Comparado com outros sutras. É um texto que carrega todo o fundamento, toda a base do pensamento budista, né? Em poucos caracteres ele faz referência a todo um conjunto, um sistema basilar do pensamento budista, né? E isso se repete em diversos trechos do sutra. Essa parte central do texto, onde nós estamos agora, é a parte que mais tem esse tipo de coisa, né? Que resume uma quantidade muito grande de informação em pouco espaço. É um texto que ele serve tanto para pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com esse tipo de ideia, né? Também é um texto para aqueles que já têm conhecimento em toda essa base filosófica, né? Você pode usar ele como texto introdutório, como nós estamos fazendo aqui agora, e também se debruçar sobre ele para entender a realidade dos fenômenos, né? É por esse motivo também que eu escolhi esse texto para iniciar esse grupo, né, de prática. A partir do momento em que a gente compreende, ou pelo menos tem ciência do que está sendo dito nesse texto, e por consequência, quais são as bases do pensamento budista, principalmente do Mahayana, a gente pode se debruçar em outros textos posteriores, né, da nossa tradição Soto em específico. Eu pretendo, depois do texto do Hanya Shingyo, assim que a gente finalizar o texto do Hanya Shingyo, dar sequência em outros temas, né, como textos do Dogen, Keizan e outros mestres também do passado. Dessas duas linhas de hoje, linha número 18, linha 18 e 19, ele resume o que nós chamamos de Juni Innen, que está no item A. Juni Innen, comumente em português, é traduzido como os 12 elos da originação dependente. Eu coloquei escrito aqui o ensinamento basilar do budismo antigo, que apresenta o surgimento e o cessar do sofrimento por meio de um processo de 12 etapas relacionadas à originação dependente. Nós citamos a originação dependente anteriormente, né? Logo no início
dos estudos, eu coloquei, deixa eu encontrar aqui, descrição da palavra en, né? Em japonês nós temos essa palavra en, que faz referência a essa originação dependente. Não o processo por etapas, como é descrito nos 12 elos, mas a interdependência de todos os fenômenos, né? O en, se nós traduzirmos esse caractere para o português, ele significa laço, né? Ligação. E onde que foi que eu coloquei en? Na página 6, quando nós tratamos da realidade dos fenômenos, da realidade da vacuidade de todos os fenômenos, né, Kuruso, eu toquei no termo innen, né, que é a originação dependente, que eu comentei que nós iríamos ver isso posteriormente. Né? Esse en, que está escrito nen em cima, né, quando ele se junta com esse caractere in, ele acaba tendo essa leitura nen, mas a leitura original dele é en. E significa esse laço, essa junção, esse contato que é a origem de um novo fenômeno, né? Então, os 5 agregados, eles se juntam. Essa junção, esse encontro é o en, é quando esses elementos se conectam, né? E esses 12 elos da originação dependente é um conceito do budismo primitivo, né? Que disseca esse processo. Na verdade, ele disseca esse fato em um processo. Ou seja, ele cria um passo a passo didático para a gente compreender como isso funciona. Antes disso, vamos retornar aqui no texto original, página 14, linha 18, mumyo. Mumyo significa ignorância, né? Nós traduzimos como ignorância ou não conhecimento das leis da realidade, né? Mu é a negação, myo significa claridade, clarificar, ou seja, é a iluminação, é a ausência da luz, ou seja, a ausência do conhecimento da realidade dos fenômenos, né? Yaku significa, não é que significa, mas a tradução mais próxima que a gente pode encontrar é também, e também. E Mumyojin, né? Os últimos 3 caracteres, nós encontramos o caractere Jin, que significa exaurir, ir ao fim, passar por tudo, ou seja, finalizar com algo, ou seja, nesse contexto aqui seria extinguir a ignorância. Na linha 19, Naishi, nós já vimos esse caractere no encontro anterior, que ele abrevia uma quantidade de conceitos, para não ter que ficar escrevendo todos eles de maneira repetitiva. E Roshi não é o Roshi que nós utilizamos para se referir a um professor já de idade, né? É a mesma leitura, mas são caracteres diferentes. O primeiro sim significa envelhecimento, né? Que é o mesmo de Roshi, de professor, mestre, né? Mais velho. Só que o shi, diferente do Roshi de professor, que significa professor literalmente, esse shi significa morte. Então, são os caracteres de envelhecimento e o caractere de morte. Esse Roshi, nós vamos ver com detalhe mais para frente, mas ele não significa apenas o envelhecer e o morrer, né? Roshi Jin. E como na linha anterior, o Jin também significa exaurir, atravessar completamente ou
atingir o final, né, significa extinguir o envelhecimento e morte. Né? Nós vamos ver com detalhe isso, porque a gente não pode levar exatamente ao pé da letra, né? Quando a gente estuda o texto do Hanya Shingyo, principalmente a partir de uma tradução já existente, a gente precisa tomar cuidado para não levar ao pé da letra tudo o que está escrito, senão a gente vai achar que ele está literalmente falando somente de envelhecimento e morte, né? Por exemplo. E o Junin, né, os 12 elos da originação dependente, são essas 12 etapas. A primeira delas é Mumyo, que é a ignorância. É onde surge, é o início de todo o processo da origem do sofrimento. Né? Todo sofrimento, todo desconforto, toda insatisfação, ela surge a partir da ignorância. É a ignição. Né? Segundo essa colocação da originação dependente, né? Dos 12 elos da originação dependente. E o que é essa ignorância? Essa ignorância é exatamente o desconhecimento da lei, da realidade, da maneira como a realidade se manifesta. Né? Nós temos a palavra Dharma, né? A palavra Dharma do sânscrito, né? E foi traduzida que significa lei, e quando foi colocada no chinês ou no japonês, nós utilizamos o caractere Ho. Né? Em japonês nós lemos Ho. Para quem está com o material, só para vocês poderem ver o caractere, na página 5, linha número 9, Sharishi Zesho Ho Kuso. Esse Ho é o Ho de Dharma, né, de lei. E a construção desse caractere é bastante interessante. A primeira metade desse caractere são 3 risquinhos, que é o radical de água. A segunda metade do caractere é o caractere que significa passar, no sentido de passar o tempo, né? E quando nós juntamos o radical de água com esse caractere do passar o tempo, nós formamos esse caractere Ho, que é o Dharma. Ele está dizendo do movimento das águas que correm. Né? Esse movimento, ele é um movimento que passa, ele nunca retorna. Né? Ou seja, os fenômenos, eles estão em constante transformação. É a verdade da impermanência, consequentemente a verdade da não existência de uma natureza que seja, de uma essência que seja fixa. Né? A lei, o desconhecimento, a ignorância em relação à lei da realidade é justamente a ignorância em relação a essa verdade da impermanência, da não existência de uma natureza, de uma essência fixa. E do nirvana pleno aqui e agora. Né? São os 3 tesouros, né? Não os 3 tesouros, mas as 3 joias do Dharma, né? O Samboin, né? Que nós falamos em japonês. Shogyo Mujo Shoho Muga Nehan Jakujo. A impermanência de todos os fenômenos, a não existência de uma essência fixa e a paz, a tranquilidade verdadeira do nirvana aqui e agora. E essa ignorância, como coloquei anteriormente, é justamente a origem de todo o sofrimento. Existindo a ignorância, então, por meio da ação do nosso corpo, boca, ação e intenção, isso é importante ressaltar, né? A ação e intenção do nosso corpo, boca e mente, nós
geramos então a consciência, que é o item número 2 e o número 3. Nós já vimos esse processo descrito de uma outra maneira nos encontros anteriores, né? Esses 12 elos da originação dependente, eles resumem todo esse conteúdo que nós vimos da formação da ideia de identidade, né? De uma maneira por etapas, né? O gráfico que eu coloquei na página 13, juntando tudo que a gente viu até aquele momento, é mais ou menos o que está sendo colocado nessas etapas da originação dependente, né? A partir da ação proveniente do corpo, boca e mente, nós geramos a consciência, ou seja, essa autoafirmação da identidade. Nós vimos anteriormente esse conteúdo como as 6 consciências, né? Lokshiki. E só para a gente retomar, hoje a gente vai ficar fazendo esse vai e volta, né? No encontro anterior, porque eles são extremamente relacionados um conteúdo com o outro, né? Então, na página 10, nós temos as 6 consciências. A consciência dos olhos, que percebe a forma, a consciência dos ouvidos, que percebe o som, consciência do nariz, aquela que percebe o odor, consciência da língua, aquela que percebe o sabor, a consciência do corpo, aquela que percebe o toque, e a consciência dos fenômenos mentais, ou seja, a consciência, aquela que percebe a formação dos nossos pensamentos, né? A nossa ação, qualquer uma das nossas ações ou intenções provenientes do nosso corpo, da nossa boca, da nossa mente, quando originadas a partir da ignorância, ou seja, quando as nossas ações e intenções surgem a partir de uma consciência discriminatória condicionada, é o princípio, é o que gera, é a origem de todo o sofrimento. Aqui a gente começa a perceber outros temas também, como, por exemplo, a questão do karma, né? Que eu sempre repito que tratar sobre karma não é simples e não pode ser tratado de maneira banal. Porque uma interpretação errônea do que é o karma pode trazer problemas, pode criar uma discriminação, pode criar uma separação que não deveria existir, né? Enfim. Eu coloquei no item 3, a ação e intenção motivada pela consciência discriminatória condicionada pela ignorância gera a confusão, a ilusão da percepção e da nossa capacidade de decisão. As nossas ações, quando motivadas pela nossa ignorância, invariavelmente vai gerar uma consciência turbulenta em relação à realidade, né? Quando eu coloco a minha mão aqui, para vocês verem, né? Depois eu tiro ela. Onde está a minha mão? Mais uma vez. Eu coloco a minha mão na tela. Em seguida eu tiro ela da tela. Onde está a minha mão? Vocês compreendem? Vocês compreendem? Está na consciência. A mão, se ela é tratada depois do momento em que ela sai da tela, como
em algum lugar, nós estamos tratando da mão, da imagem da mão, ou seja, a consciência da visão condicionada à ignorância. A realidade aqui agora se manifesta diferente daquilo que nós estamos imaginando que ela é. A nossa ação condicionada por meio da ignorância gera essa consciência da visão, ou todas as outras consciências, também condicionadas. Tratando da existência desse fenômeno em um lugar onde a gente acha que ele deveria estar. Mas a gente deixa a realidade de lado para justamente tomar como verdade o condicionamento da nossa consciência. Pode parecer complexo, mas nós estamos deixando de olhar para a realidade como ela se manifesta aqui e agora, para tratar o resultado da nossa consciência condicionada como realidade. Faz sentido? Número 4, Myoshiki. Myoshiki é aquele famoso Namarupa, né? A forma. Nós já vimos isso anteriormente com outro nome. Rokkyo. São as 6 fronteiras, né? O que são as 6 fronteiras? São os objetos da nossa percepção. Né? Na página 13, no gráfico, a gente pode ver o sujeito e o objeto. Claro, esse gráfico ele mostra como a nossa consciência condicionada olha para as coisas, né? Supondo a existência de um sujeito e objeto. Mas a gente vai usar isso para poder entender o que está sendo colocado nesse processo de 12 elos. Né? E o objeto das nossas vias de entradas, o objeto, né, das 6 raízes, são as 6 fronteiras. Forma, som, odor, sabor, o toque e os fenômenos mentais. Para a gente do Ocidente é complicado entender os fenômenos mentais como o objeto das nossas vias de entrada, porque parece que esses pensamentos eles estão aqui dentro acontecendo, né? Mas essa ideia de dentro e fora a gente sabe que é uma grande bobagem e que na realidade essa suposta separação entre sujeito e objeto na realidade é justamente esse resultado da ação condicionada pela ignorância que gera a nossa consciência também deturpada. O quinto, Rokunyu, são as 6 entradas, né? Nós comentamos agora, são as 6 raízes, né? Rokon. Olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e o 6º, a mente. Haneshin Gyo já trouxe isso anteriormente, logo no começo, né? Na página 8. Zeko, Kuchu, Mu, Shikimu, Ju, Sogyo, Shikimu, Genni, Bize, Shinni. Olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Só que aqui, o plot twist de hoje vai ficar para o final. Mas já temos pistas que anteriormente ele já deixou muito claro que tudo isso aqui não existe. E se vocês olharem com atenção, a gente vai perceber que o contato das 6 vias de entrada, né? Ou 6 entradas, né? 6 raízes, que é o número 5, com a forma, ou as 6 fronteiras, que é o número 4, forma a consciência, que é o número 3. Então percebe como ele vem tratando esse processo de formação da identidade, da suposta identidade, que é condicionada e que
por conta disso, gera o sofrimento, né? A ignorância alimenta a ação, que alimenta a consciência condicionada, olhando para a forma por meio das 6 vias de entrada, né? Número 6, soku, contato. É o contato do myoshiki, da forma, né? Número 4, com o número 5, que é o rokunyu, 6 entradas, que forma a consciência. Número 7, a percepção. Nós já vimos isso também anteriormente, logo no início. É o mesmo que a percepção dos 5 agregados, né? Shikijuso, como é que era? Shikijuso Gyoshiki, né? Shikijuso Gyoshiki. São os 5 agregados, né? Forma, percepção, sensação, volição, consciência, né? E aqui, na verdade, cada um desses estágios, existem outros desdobramentos que eu decidi não colocar aqui para a gente não se aprofundar tanto, porque vai acabar saindo um pouco da proposta. A ideia é trazer o Hanyashingyo de uma forma detalhada para que a gente possa ter as bases, as ferramentas para poder entender os próximos textos, né? Que já que ele traz toda a base da filosofia budista, mas também não deixando esquecer que a compreensão intelectual e formal desses ensinamentos não tem nada que ver, não tem relação alguma com a realização dessa realidade. A realização dessa realidade não se dá por meio da atividade intelectual como nós estamos tratando aqui agora. A compreensão da realidade se dá por meio da experiência da realidade manifesta aqui e agora. Onde está o toque? Onde está o som? Número 8, paixão. Retornando, número 7. Eu coloquei aqui os 3 tipos de percepção que nós podemos ter, né? As percepções boas, as percepções ruins, ku, as percepções boas, raku, e as percepções nem boas nem ruins, fuku, furaku. A gente tem essa experiência, nós sabemos disso. Alguém só colocou isso no papel. Nós temos as boas sensações, né, de tomar uma água gelada no calor, ou tomar um chá quente no inverno. Nós temos ideia das percepções ruins, um machucado que eu faço batendo a mão em alguma coisa, ou as percepções e sensações nem boas nem ruins. O fato de eu tocar essa mesa, o fato de eu colocar os meus óculos, é uma percepção, uma sensação que não manifesta nenhum tipo de reação dentro da minha percepção condicionada. E a grande questão é, número 8, paixão. As paixões e os desejos. É a partir dessa ignorância em relação à realidade dos fenômenos que a nossa paixão, esse nosso desejo vai se movimentar de acordo com o tipo de sensação que nós estamos tendo. A tendência de se afastar ou de se aproximar do estímulo. Em seguida, shu, apego. É a ação apegada condicionada, proveniente do corpo, boca ou mente. Ação e intenção escolhida diante
do estímulo que nós estamos tendo, nós estamos recebendo, né? Percebendo. A nossa consciência, condicionada pela ignorância da realidade dos fenômenos, percebe o contato de uma maneira turva, fazendo com que nós nos movimentamos pela nossa paixão, gerando o apego. E por consequência, o surgimento, a existência, a ideia do existir. A existência proveniente do acúmulo da ação apegada ou condicionada, que é o número 9. Né? Essa existência gera um nascimento, sou. Esse nascimento é um nascimento que ocorre em determinada condição como resultado das nossas ações e intenções apegadas e condicionadas que nós geramos anteriormente. E por último, número 12, Roshi, envelhecimento, morte. Esse Roshi, na verdade, ele é uma abreviação também de Shouro Byoshi, que é nascimento, adoecimento, envelhecimento e morte. Esse, por sua vez, é uma abreviação de todos os sofrimentos possíveis que nós podemos ter. Né? Nós já vimos isso, Shikuhaku, os 4 sofrimentos e os 8 sofrimentos, logo na página número 2. Logo no início, foi uma das primeiras coisas que a gente estudou quando entramos no tema Hanya Shingyo. Os 8 sofrimentos, né? O sofrimento do nascimento, do envelhecimento, da doença, da morte. O sofrimento por distanciar-se do que gosta. O sofrimento por aproximar-se do que não gosta. O sofrimento por não conseguir o que deseja. E o sofrimento pela insatisfação, pelo apego ao corpo e às sensações. A nossa paixão, condicionada pela nossa ignorância, as nossas ações apaixonadas, condicionadas pela nossa ignorância em relação à realidade dos fenômenos, tende a querer se aproximar daquelas sensações e percepções agradáveis e se distanciar daquelas percepções e sensações desagradáveis. Nossa existência passa a ser uma existência guiada pelas nossas sensações, pelas nossas paixões, pelas nossas ignorâncias, pela ideia que nós formamos da realidade. Então, quando nós ouvimos um som, nós tratamos aquele som como a realidade, nós tratamos aquela ideia, aquela percepção como a realidade. E as nossas paixões se voltam inteiramente para olhar para aquela percepção, aquela ideia, deixando a realidade completamente de lado. O tempo passando. Né? O Dharma é a água que corre, ela não retorna. Nós então estamos olhando para aquilo que já não existe mais como se fosse uma realidade. E invariavelmente, como qualquer fenômeno, seja palpável ou não, é sujeito a impermanência, por justamente ser formado pela agregação de vários outros elementos, ou seja, não possuir uma essência fixa, uma natureza fixa. Tentar agarrar qualquer um desses fenômenos impermanentes e inconsistentes faz com que a gente se decepcione, invariavelmente se decepcione no momento seguinte.
É interessante como esses pensadores budistas do passado conseguiram aprofundar tanto algo que é tão simples e que qualquer pessoa pode perceber olhando para si mesmo. Qualquer pessoa que por um micro instante consiga olhar para si mesmo, pode perceber todo esse processo acontecendo. Só que não é tão fácil como a gente gostaria que fosse, né? Justamente porque nós estamos condicionados a uma maneira de olhar para o mundo. Quando nós nascemos, o momento em que nós nascemos, não há qualquer condicionamento na nossa consciência que faça a gente acreditar que eu sou o filho e aquela é minha mãe. Todos esses condicionamentos, eles surgem conforme nós vamos aprendendo a lidar com o mundo por meio das palavras e das ideias. O budismo não trata de nada além disso. Todos os 84 mil portais do Dharma, os milhões e milhões de ensinamentos, todos eles falam justamente da mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Dando sequência, a sequência, existem alguns agrupamentos, né, que esses teóricos fizeram em relação a esses 12 elos, né? A sequência da ignorância, número 1, ação, número 2, e da consciência, número 3, descreve a ilusão fundamental que baseia a nossa ação condicionada e que gera a consciência discriminatória, provedora do sofrimento. A ilusão, a ação condicionada e o sofrimento, todo esse processo discorre sobre a nossa ignorância fundamental. Número 1, 2 e 3 discorre de maneira fundamental, basilar, o processo do surgimento do sofrimento. O número 4, 5 e 6 discorre sobre a formação da nossa consciência, da nossa ideia de identidade. Existe a forma, né, o objeto, que entra em contato com o sujeito. Né? A ideia de objeto, nós usamos esse termo sujeito e objeto aqui para analisar a teoria da coisa, tá? Mas saibam que não existe sujeito e objeto, é preciso frisar isso. Mas esse sujeito que entra em contato com esse objeto, esse contato entre essa relação entre sujeito e objeto gera a nossa consciência, ou seja, a nossa afirmação da identidade. A partir do momento em que você autoriza a existência de um objeto, você ao mesmo tempo autoriza a existência de um sujeito. Isso é a consciência discriminatória surgindo, que discrimina algo que originalmente não é diferente. Já o número 8, 9 e 10, né, a paixão, o apego e o devir, eles também descrevem o surgimento do sofrimento, que é proveniente de uma ação apegada, só que de uma maneira objetiva, tratando das coisas que nós sentimos. E do mesmo modo que a gente pode olhar na ordem que foi colocada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, como o processo de surgimento do sofrimento, se nós olharmos do número 12 para o número 1, nós vamos conseguir compreender a maneira
de cessar o sofrimento. O processo do cessar do sofrimento. Uma vez que você elimina o sofrimento, né, roshi, o sofrimento do nascer, adoecer, envelhecer e morrer, você elimina o sofrimento do nascimento e o sofrimento da existência, que deixa de alimentar o apego e as paixões, fazendo com que a percepção, por meio do contato com os fenômenos, né, que as 6 entradas em contato com as 6 fronteiras, deixem de gerar essa consciência e a ação apegada da nossa boca, corpo e mente. Assim, extinguindo toda a nossa ignorância. Só que tem um detalhe que a tradição do Zen e as tradições Mahayanas, de maneira geral, apresentam, que é a vacuidade. Eu vou ler o texto, o parágrafo que eu escrevi. Nas diversas interpretações provenientes das tradições do budismo mais antigo, né, Theravada, o ensinamento dos 12 elos da originação dependente se dá a partir de um ponto de vista temporal de passado para presente e então futuro. No entanto, no budismo Mahayana, com a compreensão do vazio, compreende-se esse princípio de que não há ignorância, nem mesmo a extinção da ignorância. Que há justamente a frase Mu-mu-myo-yaku, que é exatamente a mesma coisa da frase da linha 19, né? Nais muroshi, yaku muroshi. Então falando exatamente a mesma coisa, né? Ignorância e sofrimento como mesma coisa, sendo que a ignorância e sofrimento não existem, assim como a eliminação da ignorância e sofrimento também não existem. A interpretação teórica, formal, dos 12 elos é de que esse processo acontece de maneira linear, por causa disso, vai gerar isso, vai gerar isso, vai gerar isso. Mas o que o texto da sabedoria perfeita traz pra gente é que, a partir do momento em que a realidade se manifesta, não há nada além da realidade manifesta aqui e agora. Não há ignorância, não há extinção da ignorância, não há sofrimento, não há extinção do sofrimento, não há despertar, não há ilusão. Kanji zai bosatsu gyojin hanya hara mitaji shoken goon kaiku doi saiku yaku. Kanji zai bosatsu, o praticante que está na sabedoria perfeita, compreendendo a realidade manifesta aqui e agora, é livre de todo e qualquer sofrimento, porque todo e qualquer sofrimento, todo e qualquer despertar não existem nessa realidade que é o momento aqui e agora. E não há como a gente trazer essa realidade, momento aqui e agora, de maneira temporal, linear. Não há como a gente particionar esse instante aqui, onde a realidade se manifesta aqui e agora, de maneira plena, perfeita, completa, sem qualquer distinção e sem qualquer intervalo entre qualquer um dos fenômenos. Não há qualquer espaço entre qualquer fenômeno. Não há espaço. Né? Eu movimento a minha mão de um lado para o outro.
Onde está o sofrimento? Onde está o despertar? Onde está a ilusão? Alguém tem alguma questão? Jokensa. Ai. Jokensa. Ai. Com licença. Boa noite a todos. Eu ia fazer exatamente a pergunta que eu acho que você traz ao final, sobre a gente, quando a gente fala dos ensinamentos budistas, estamos tratando tanto num aspecto da forma e do vazio, né, dos ensinamentos, né? Por que eu ia fazer essa pergunta? Ontem eu estava conversando com os praticantes iniciantes sobre arrependimento, né? Foi o tema. E traz-se muito à tona, né, sobre as más ações, né? Praticar o bem, evitar o mal, beneficiar todos os seres. Mas questionar, né, se questiona muito, mas o budismo fala ao mesmo tempo que não existe bom, que não existe mal, que não existe certo, que não existe errado. O que eu disse foi que, quando a gente fala das más ações, a gente está falando sobre o aspecto relativo, né? O aspecto da forma e tudo mais, mas a gente transcende essas questões, né? E me corrija se eu estiver errado, não estamos colocando as más ações como, a priori, como uma ideia de más ações, né? São as ações baseadas na ignorância, né, que geram sofrimento. Aí são as más ações, e não as más ações geram sofrimento, e são, o sentido não é linear, né? Não é essa linha do tempo, né? E então, quando você traz o final, né, nas diversas interpretações do Theravada, o Zen traz à tona a questão do vazio, que traz a questão do absoluto, né? Não fica preso nessa questão que é importante, que a gente tem que praticar, foi o que eu falei ontem. Temos que praticar na forma, né? A gente vive na forma, vive nessa relatividade. Vocês se compreendem como sujeitos, então façam o seu melhor. Mas não se esqueçam de esquecer que são também sujeitos. Exatamente. Há uma distinção na maneira de entender a prática, né, nas diferentes tradições budistas, né? Para as pessoas que não têm contato com o budismo, que não são praticantes, né, são leigas no assunto, tendem a entender as diversas tradições budistas como a mesma coisa, né? Como, por exemplo, eu vejo muita gente relacionando o ensinamento do Thich Nhat Hanh com o de Dogen, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A forma de entender a prática da meditação por si só é diferente. E no caso do budismo mais antigo e do budismo Mahayana, existe uma diferença muito grande na questão da preservação dos preceitos, por exemplo, a enfatização dos preceitos, né? Principalmente quando nós falamos de budismo japonês, que transformou esses preceitos, né? Reduziu esses preceitos em preceitos mais abrangentes, né? Gerais. Então, você de um lado tem a prática em que a preservação das centenas de preceitos acontece justamente para impedir que esse processo crie uma consciência perturbada, uma consciência condicionada, fazendo com que esse praticante seja, entre aspas, purificado. E eu coloco entre aspas justamente porque mais para frente no Hana Shingu ele vai falar que não há puro nem impuro. É uma conduta ética e moral diante das nossas ações na sociedade, na nossa convivência. O Zen, ele compreende, ele enfatiza a realidade da vacuidade, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que as nossas ações geram as consequências, as condições e as consequências
das nossas ações. Só que o que é diferente é que não há uma prisão na ideia do que é bom e do que é ruim. Isso tudo a gente tem que olhar do ponto de vista desse ator principal. Em japonês nós usamos o termo shujinko. Existem alguns koans, existem textos que tratam dessa ideia do shujinko. Shujinko, hoje no japonês contemporâneo, é utilizado para descrever o ator principal de uma peça, de um filme. Mas esses mestres do passado estão tratando essa existência como a única que nós conhecemos. Então, não há como eu sair dessa existência, desse personagem principal, para um outro personagem principal. Então, todos esses fenômenos que estão em contato com esse ator principal é o que interessa na análise da realidade. Porque a única maneira de olhar para a realidade é por meio desse ator principal, esse corpo, essa existência que aqui está presente. É por meio desses sentidos, dessas vias de entrada que eu entro em contato com a realidade. Né? É um tema bastante complexo e, ao mesmo tempo, óbvio que faz com que a gente fique muito confuso em relação a isso. Mas é justamente o fato de compreender que essa sistematização ela não é real, no sentido de que esse momento, aqui e agora, em nenhum local desse momento aqui e agora existe esse processo, justamente porque não há espaço para existir nada além da realidade manifesta aqui e agora. Né? Genjo-san, pode dizer, levantou a mão? Eu lido mais com as pessoas que não estão diretamente ligadas ao budismo, né? E a minha missão é lidar com as pessoas comuns, lidar com a arte, etc. E, de uma certa forma, eu tenho dificuldades de explicar sobre o karma, sobre a compaixão e, sobretudo, sobre o ego. Porque quando eu falo para as pessoas que elas são egóicas ou que elas devem, por exemplo, começar a não falar a palavra eu, é muito difícil explicar para elas o que cada uma dessas coisas significam, né? Essa tem sido a minha dificuldade dinâmica. A simplificar para as pessoas que não estão no caminho como nós estamos procurando, né? Então, a minha pergunta é como que eu posso simplificar essas coisas, ou seja, chegar num patamar mais simples do que esse evoluído que nós estamos. Essas 8 pessoas estão, por exemplo. Meu professor, ele me falou uma coisa que ficou muito marcada em mim. O importante, a maneira mais apropriada de falar sobre budismo é falar sobre budismo sem falar sobre budismo, né? Então, quando me chamam para falar, para fazer palestra, alguma coisa, claro, quando o tema não é especificado, né? Às vezes eu tenho algum tema especificado para falar, então eu tenho que falar de maneira técnica, objetiva, né? Mas como nós estamos, por exemplo, fazendo aqui agora. Mas quando nós falamos sobre o Dharma sem falar sobre o Dharma, eu acho que é a maneira mais fácil de entender sobre o que nós estamos falando. E o que significa falar de budismo sem falar de budismo?
é justamente falar da realidade manifesta aqui e agora. Isso pode ser falado a partir da nossa experiência. O problema é ter essa experiência, né? A nossa prática, quando realizada da maneira que os professores e mestres do passado falaram para a gente fazer, se a gente fizer isso do jeito que eles falaram, a gente invariavelmente vai ter a mesma experiência que eles tiveram. E falar da nossa experiência de tomar um copo de água é falar de budismo, é falar da realidade, né? A gente não precisa descrever fórmulas ou criar malabarismos teóricos para falar sobre o ato de tomar água. A água é fresca. Respondeu bem, Gachô. Eu não sei se impedir as pessoas de falarem o eu é um caminho, né? Implicar com um conceito, usar um conceito para implicar com um conceito é como dar volta tentando morder o próprio rabo, né? A gente não sai do lugar. Então, realizar a prática que Dogen, Keizan e todos os mestres do passado demonstraram pra gente como deve ser realizada, é o caminho que a gente tem para perceber como falar sobre o budismo, né? Eu vou contar uma história curta, interessante, que me ocorreu esses dias atrás. Fui chamado para fazer uma palestra num colégio, né, ensino fundamental. Tinha umas 300 alunos assim do ensino fundamental, uma escola muito grande. E dias antes da palestra, os alunos mandaram várias perguntas para mim, né? Era um projeto da escola tentando trazer pessoas de vários lugares diferentes, com profissões diferentes, para falar para os alunos, né? E me convidaram, eles fizeram várias perguntas e eu usei as perguntas deles como pauta para ir discorrendo sobre o que eu gostaria de falar. Eu tenho uma coisa que eu quero falar, que eu tento falar a todo instante, independente sobre o que eu estou falando. E eu usei as perguntas dos alunos para falar sobre o que eu queria falar. E em momento algum eu falei de budismo. Numa das perguntas, eles me perguntaram se eu como natô. Natô, para quem não sabe, é o grão da soja fermentado. Então, ele é um grão todo envolto numa baba, assim, ele tem um odor característico, ele parece... É uma comida estragada, só que controlada. E é muito gostoso, é muito bom. Só que quando eu cheguei no Japão, na primeira vez, né? Ieda-san sabe o que eu estou falando, né? Quando eu cheguei no Japão a primeira vez, eu era incapaz de comer aquilo. Porque tem uma aparência, uma consistência, um sabor, um odor, uma imagem muito características fora da nossa realidade brasileira, digamos assim. E eu não conseguia nem chegar, nem tentar comer eu conseguia, né? Só que a prática no mosteiro, a gente não consegue comer o que a gente quer, a hora que a gente quer. A gente mal consegue comer. Então a gente fica com muita fome, né? E quando a gente está com fome, a gente se dispõe a comer, seja lá o que for, né? Eu escutei histórias de professores já hoje, na casa dos 60, 70 anos, assim, que na época deles de treinamento, quando eles eram jovens, no mosteiro, por exemplo, de Redi, eles tinham, a refeição deles era arroz, sopa de miso e conserva, mais nada. Hoje a gente tem alguns vegetais, outras coisas, né, para acompanhar, mas naquela época não tinha, só em ocasiões especiais. Então, durante o SAMU, durante a prática de limpeza, cuidado do templo diária, quando eles estavam retirando as ervas do chão, eles comiam essas ervas de tanta fome. E a hora que a fome bateu, eu falei, ó, eu vou comer, né? Tô com fome, vai o que tem, né? E quando eu experimentei, que eu percebi que
era de fato muito gostoso. Né? E olha só como o ser humano é uma criatura interessante. Quando a gente age de maneira condicionada, quando a gente age a partir das nossas paixões, a partir dos nossos julgamentos, né? Apesar de existir uma única realidade, parece que existem várias, né? O natô, né? A soja fermentada gostosa, a soja fermentada ruim, a soja fermentada mais ou menos. Só existe uma única realidade manifesta na minha frente. Só que dentro da minha cabeça parece que existem várias. A que eu gosto, a que eu não gosto, a que fulano de tal gosta, a que o outro não gosta. Só que no momento que a gente toca a realidade, não existe nada além do contato da realidade, do contato com a realidade. Né? Aí teve um outro aluno que perguntou, tinha umas perguntas muito interessantes, né? E um deles perguntou, no futuro eu gostaria de viver uma vida feliz, prazerosa, né? O que eu tenho que fazer? Aí eu respondi para ele, tem que comer natô. E é assim que a gente fala de budismo sem falar de budismo. Taishin-san, quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Uma pergunta mesmo. Quando a gente experimenta essa realidade manifesta, né, no presente agora, em que não existe sofrimento, nem extinção de sofrimento, nem caminho para a libertação de sofrimento e tudo mais, muito trazido pelo Zen, pelo vazio, pela essa questão do vazio, mas no final do texto disse que no budismo primitivo isso ainda não estava presente. Aí a pergunta seria, quando o Buda faz, Shakyamuni Buda, faz o sermão da flor para o macacaxu, né? O macacaxu sorri, essa compreensão já estava presente, né? Basicamente essa manifestação da realidade, da compreensão da vacuidade da realidade manifesta. É exatamente isso. Macacaxu, ele compreende a essência de todo o ensinamento de que o mestre dele estava querendo transmitir. Não é aquele momento de levantar a folha, a flor, né? Mas é aquele momento do levantar da flor. A gente tenta entender qual é o significado disso, mas não é sobre o significado que esse koan está sendo, né, que esse koan está se referindo, né? Não é o significado. Né? As pessoas dizem que Buda Shakyamuni despertou, quando ele despertou na realidade para a realidade dessa originação dependente, dos 12 elos da originação dependente, né? Como se os ensinamentos de Buda Shakyamuni fossem diferentes uns dos outros. Compreender os 12 elos da originação dependente é compreender a vacuidade, é compreender a não existência de uma natureza fixa, é compreender a realidade do nirvana pleno aqui e agora. Não há nada além do nirvana pleno aqui e agora. Né? O nirvana pleno aqui e agora é a manifestação é manifestado no sorriso de macacaxu. Né? Legal. Genjo-san. Genjo-san, pode falar? Há mais de 10 anos, sobre esse assunto que nós estamos falando, há mais de 10 anos o Tokuda Roshi me deu um koan que só agora que eu estou desvendando sobre esse assunto, né? Ele respondeu numa frase seguinte: quanto mais eu como arroz, mais eu gosto do arroz.
Porque na época eu estava dizendo que o arroz não tinha nenhum gosto, né? E 10 anos depois, hoje, agora, nesse momento, eu consigo descobrir o que ele estava dizendo era exatamente o que nós estamos tratando, né? Estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a Isso. si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é estar iluminado por todos os fenômenos. Estar iluminado por todos os fenômenos é deixar cair, é esquecer corpo e mente próprio e esquecer corpo e mente do outro. Butsudo narau toいうは自己を習うなり、自己を習うというは自己をするなり、自己をするというは万法に称せられるなり、万法に称せられるというは自己の信心、他己の信心を脱落se shimuru nari. Está no capítulo Shobou Genzo, do capítulo Genjo Kuan do Shobou Genzo, né? Eu apresentei esse trecho também em algum encontro passado, né? Está falando exatamente da mesma coisa que disse Buda Shakyamuni quando despertou. Eu, a grande terra, todos os seres, simultaneamente somos o caminho. Dogen fala isso dizendo que nós somos iluminados por todos os fenômenos. Não sou eu que vou atrás dos fenômenos, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que queira compartilhar? Ok. Então, chegou o nosso horário, nós passamos um pouquinho, inclusive. Agradeço a presença de todos, espero encontrá-los na próxima oportunidade. Continuem praticando e até a próxima. Até a próxima.